Ah, agora eu atrapalhei. Vamos Ele não tava esperando. Vocês falam sobre empoderamento feminino, mas por que tantas feministas se calam quando mulheres agridem ou alienam pais dos próprios filhos? Isso aí não é uma forma seletiva de justiça? Bem, acho que é importante começar falando que empoderamento feminino não tem nada a ver com denunciar em caso de alienação parental. Empoderamento feminino seria buscar ferramentas para que as mulheres tivessem sua libertação. Isso basicamente não tem nada a ver com alienação parental. Pelo contrário, a alienação parental tem sido muito utilizada contra mulheres em casos de abusos de crianças. Elas estão sendo acusadas de serem alienadoras em casos que elas estão denunciando abuso dos próprios filhos e os pais estão tendo acesso a essas crianças. Abuso dos pais em relação aos filhos. Em relação aos filhos, e daí eles usam alienação parental para afastar a mãe dessas crianças. Inclusive, teve até um caso bem famoso recentemente, né? O caso do Jane Soares, que o Lucas e a Maria, de 9 e 6 anos, foram mortos pelo pai em 4 de março. O casal estava separado desde dezembro, após um relacionamento marcado por violência, e ele ameaçava e perseguia, mas ela vivia recebendo ameaças de que seria acusada de alienação parental. Então ela permitiu que eles tivessem essa guarda compartilhada no final de semana que estava com o pai. Ele foi lá e matou as crianças. Então, por isso que eu acho que é importante nós debatermos que a própria síndrome de alienação parental, que dá base à lei de alienação parental, foi criada por um cara chamado Richard Gardner, nos Estados Unidos, em 1985. E essa síndrome, até mesmo cientistas, médicos, psicólogos, já têm vindo a público falar que não tem base científica nenhuma, que minimiza abusos, que não é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, nem pelo DSM e nem tem CID. Então, essa lei de alienação parental tem muito sido usada para punir mães, para proteger abusadores, para silenciar abusos de crianças, porque o próprio Richard Gardner, ele tinha uma teoria de que as crianças, as mães eram manipuladoras, ele focava muito mais nas mães manipuladoras, e ele dizia que essas mães manipuladoras criavam fantasias nas cabeças das crianças sobre abuso, sobre violência. E daí, por conta disso, as crianças denunciavam. Só que, na verdade, isso não tem nada a ver, isso não tem base científica nenhuma. É simplesmente uma síndrome de alienação parental que não tem método científico, não tem revisão de pares. É pura pseudociência que virou lei no Brasil e que hoje tem sido utilizada para punir mães. E nós temos filhos de mães que são órfãos de filhos de mães vivas. Basicamente isso, as mães estão vivas e esses filhos estão sendo órfãos dessas mães porque não têm acesso aos filhos e estão sendo assassinados, infelizmente. Inclusive, o próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, o CONANDA, defende a revogação dessa lei, porque ela vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é muito infeliz quando um homem utiliza a lei de alienação parental para minimizar os abusos que ele faz com as crianças, dizendo que a mãe manipulou isso. Então, eu acredito que hoje essa lei tem que ser muito revista, principalmente nas questões de abuso de crianças.